Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Emanuel Peixoto, do site Concursando Militar. Vou fazer aqui uma demonstração de alguns comandos do Linux que são essenciais aí para a gente fazer uma boa prova de qualquer concurso, não só os concursos militares. Então, esse assunto faz parte do quarto módulo do curso de Linux do site Concursando Militar. E aí eu vou trazer aqui para vocês uma pequena demonstração de uns comandos que fazem manipulação de arquivos, né? De processamento de textos. Né? Então, eu posso pegar um determinado arquivo e realizar uma ordenação, né? Posso fazer uma supressão de string, de um determinado caractere, posso reordenar colunas. Então, esses comandos são comandos importantes que a gente tem que estar sabendo aí para os concursos. Então, vou trazer aqui para vocês uma demonstração bem simples do funcionamento desses comandos. Vamos entrar aqui na nossa plataforma. Me loguei aqui com uma conta do Face. Vou entrar no curso. Joia? E aí a gente vai lá para o capítulo 4, que é o capítulo que está tratando esse assunto aí. Comandos básicos e avançados. Então eu trouxe aqui os principais comandos de processamento de texto para a gente dar uma passada neles. Então, o primeiro que a gente vai ver é o sort. O sort ele faz uma ordenação de linhas de um determinado arquivo. Então, vamos lá, sem perder muito tempo. Caso eu não digita parâmetro nenhum, ele vai ordenar de acordo com o primeiro caractere de cada linha. Então, eu tenho aqui, vou dar um cat num arquivo que eu criei de exemplo. Então, eu tenho essas 4 linhas aí, onde eu tenho o nome da pessoa, a cidade dela e a idade. Então, eu vou realizar aqui uma ordenação, tá? Vou dar um sort list.txt. Então, quando eu executar esse comando, ele reordenou. Né? O meu cat lá em cima, ele mostra que a primeira linha que tinha era o Emanuel, mas agora não, ele reordenou baseado em quê? Por ordem alfanumérica, né? Tivesse algum caractere numérico aí, ele ia estar lá na frente. Então, existem 2 básicos parâmetros que a gente pode utilizar. Um é o "-t". O "-t" ele é importante para que a gente defina um delimitador. Vejam aí que eu tenho 3 colunas. Né? A coluna que fala do nome, a cidade, é a segunda coluna, e a terceira, a idade. Então, eu posso, com "-t", definir que o delimitador, nesse caso aí, é uma vírgula. E aí eu tenho um outro parâmetro, que é o "-t", desculpa, é o "-k", que é o de key, né? A chave. Então, eu vou definir qual que é a coluna que eu quero, se é a primeira coluna, a segunda ou a terceira, para fazer a ordenação. Então, vamos a um exemplo prático aqui. Digamos que eu estou definindo aqui como "-t", né, que é nosso delimitador, é vírgula. Né? Cada coluna ela é separada por vírgula. E eu posso chegar e dizer que a coluna que eu quero ordenar é a primeira coluna. Então, K1, né? E eu defino que a primeira coluna é a coluna que ele vai fazer a ordenação. Então, está lá, Adriano, Débora, Emanuel e Letícia. Se eu definir, tá, que a minha segunda coluna é a coluna que faz a ordenação, tá certo? Vamos lá aqui, ó. A minha segunda coluna vai fazer a ordenação, é a chave da ordenação. Então, a cidade, né, a segunda coluna, passa a ser a que vai definir a ordenação. Então, vamos lá, ó, ficou lá, né, Fortaleza, Manaus, Recife e São Paulo, por ordem. Né? E se eu definir que a terceira coluna vai ser a nossa chave de ordenação, a nossa key, então ele vai, né, modificar a nossa listagem. Bem simples o funcionamento desse comando. Tá? E aí a gente vai demonstrar um outro. O cut. O cut ele vai retornar para você uma parte de uma determinada string.
Então, eu posso ter um determinado arquivo, ou uma determinada linha de um arquivo, e eu posso tentar cortar uma parte daquela string, ou uma determinada coluna, por exemplo. Então, ele é importante quando ele é equivalente a muitas linguagens de programação, tem aquele substring, né, que faz o recorte ali de uma determinada string. Ele é equivalente a isso daí. Então, a gente vai utilizar para fazer esse corte em uma determinada linha ou em todas as linhas de um determinado arquivo. Então, vamos lá para um exemplo prático, né? Vamos dar um clear aqui. Então, a gente pode utilizar, vamos voltar aqui aos parâmetros. O cut, eu posso fazer um corte baseado no byte, certo? Tantos bytes, ele me mostra lá a posição do arquivo baseado em byte, baseado em caractere. Então, eu posso dizer lá, eu quero 10 caracteres. Me mostre os primeiros 10 caracteres de uma determinada coluna. Ele vai me mostrar isso daí. Eu posso também definir um delimitador qualquer, tá joia? E também posso definir, né, com o F de field, um campo que eu quero trabalhar, tá? Informar a coluna. E esse comando F de field, ele vai trabalhar utilizando também o delimitador. Eles trabalham em conjunto. Eu não posso definir que eu quero trabalhar com determinada coluna sem que eu passe para o comando cut qual que é o delimitador, qual parâmetro ele vai definir para que ele saiba qual é a coluna 1, qual que é a coluna 2, qual que é a coluna 3. Então, vamos para a demonstração do cut, né? Então, eu posso ter aqui, pessoal, tá bom? Vamos fazer um cat de novo aqui naquele nosso arquivo. Cat list. E aí a gente tem os nossos arquivos. Quando eu uso um cut, tá? Menos B e o byte que eu quero, ele vai me... Opa, deixa eu colocar aqui o nome do arquivo, né? Que é o list. E mandar executar, ele vai me listar somente ali o primeiro byte. Tá? Eu posso usar o parâmetro "-c", tá? Para que ele me mostre os caracteres. Aí eu posso ter uma string com a quantidade x de tamanho. Então, vamos lá. "-c", né? E eu quero "-8". Então, vão ser os primeiros 8 caracteres daquele meu arquivo. Então, ele trouxe lá, ó, os primeiros 8 caracteres desse arquivo. Tá joia? Caso eu queira fazer uma filtragem de uma determinada coluna, então eu quero ir naquela coluna e, a partir dali, fazer aquela filtragem. Então, eu vou usar aquele delimitador, né? Que aí, no caso do cut, o delimitador "-d". Então, quem que é o delimitador? O delimitador, pessoal, é o vírgula, né? Que separa as colunas. E aí eu posso usar o "-f" para dizer para ele, olha, eu quero que você considere a coluna 1, a 2 ou a 3. Então, se eu quero que ele considere a coluna 1, vamos lá aqui, ó. Delimitador. Tá? Vamos ver aqui. Tá? Aí ele me trouxe lá, ó. Ele me trouxe a coluna 1. Então, se eu quiser a coluna 2, ele me trouxe lá, ó, a coluna 2. Tá? Ou a coluna 3. Coluna 3. Tá? Ele me trouxe lá. Ah, mas agora que eu filtrei uma determinada coluna, eu quero realizar ali um corte nela. Então, eu vou pegar aqui, ó, digamos que eu queira a coluna 2. Então, eu tenho lá a coluna 2, né? Então, eu quero pegar somente os primeiros 3 caracteres. Como é que eu faço? Tá aqui o comando. Eu vou dar um pipe, né, para jogar a saída desse meu comando em um novo comando. Aí eu também vou dar um cut lá, né? Vou dar um cut, certo? "-c",
que é os caracteres que eu quero filtrar, menos 3, que aí ele vai me dar somente aqueles 3 caracteres. De qual coluna? Da coluna 2, né? Então, ele trouxe lá para mim, ó, certo? Os 3 primeiros caracteres. Caso eu queira mais, vou botar aqui 6, aí ele me trouxe lá, né? 7, não, 9 caracteres. Ele me trouxe lá. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo esse conceito, né, do cut. Agora, vamos voltar lá e falar um pouquinho sobre outro comando, o paste. O que ele faz? Ele é utilizado para definir, tá, que uma determinada linha, tá, ela se torne uma coluna, tá certo? Então, eu posso chegar para... Aliás, eu tenho uma lista de arquivos, uma listagem, tá, de linhas, e aí eu vou chegar e quebrar aquelas linhas em colunas, definindo um delimitador para ela. Vamos para o exemplo prático, para a gente ver como é que funciona? Então, eu tenho 2 parâmetros, o "-s", tá, que vai juntar todas as linhas em uma única linha, tá, todas as colunas, aliás, todas as linhas de um arquivo, como se fosse uma linha só. E aí eu tenho o "-d", que vai me dar um delimitador. Vamos ao exemplo prático, que fica mais fácil da gente saber o que ele faz, tá? O paste. Então, vamos lá. Vamos dar um clique aqui na tela. Então, eu tenho aquele meu arquivo, né? Vamos dar um cat nele. Então, eu tenho aí 4 linhas, né? Emanuel, Adriano, Débora e Letícia. E aí, eu vou usar o meu paste para realizar o seguinte. Com o "-s", eu transformo todas essas linhas em uma linha só. Vamos ver aqui. List. Olha aí. Ele me trouxe todos em uma única linha. Todos eles em uma única linha. Ah, mas eu quero definir um delimitador agora para ele. Então, né, a gente vai pegar, nesse comando, a gente tem o "-d", que aí, ó, eu faço uma delimitação, né? Vamos lá, "-s", continuando, né? Então, "-d", e eu vou definir aqui que o delimitador, tá joia? Ele vai ser, deixa eu ver uma coisa diferente aqui, um caractere diferente, um traço. Não, um asterisco. Joia? Então, quando eu executar esse cara, deixa eu ver aqui, ó. Tá. O Linux, pessoal, ele é case sensitive. Então, os comandos, especificamente, a gente tem que ter cuidado em realizar tanto a execução do comando em si, como parâmetros, porque um parâmetro que ele está em caixa alta, ele pode ter uma funcionalidade diferente de caixa baixa, né? Então, aí, pessoal, ó, então, para cada linha que existia naquele meu arquivo, ele criou uma única linha e o delimitador de coluna, certo? Foi o asterisco. Tá joia? Tá aí, né? O asterisco. Então, basicamente é isso. Se eu fosse ter que fazer o processo inverso, né? Aí eu ia usar o cut para pegar e quebrar ele para a gente. Então, fica aí o ensinamento sobre esse comando, tá? Do paste. A gente tem outro comando, que é o NL, ele faz uma enumeração. Tá? Ele enumera um determinado arquivo. Então, ou o comando, né? Tudo que entrar nele, ele vai fazer uma enumeração e jogar na saída. Então, se eu der aqui um exemplo, um list, um ls, né? Um ls, ele me trouxe lá os meus arquivos, né? Vou dar um ls -ilh, ele vai mostrar detalhes desses arquivos que existem na pasta. Então, se eu chegar e executar aqui, tá bom? Dar um pipe, né? E aí eu vou executar o NL. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar na primeira informação aí, na primeira coluna, uma ordenação de todos os meus arquivos que foram listados. Tá joia?
Uma coisa interessante sobre esse comando é que eu posso ter uma indexação diferente. O padrão, se eu não definir nenhuma numeração que starte ele, ele vai começar do 1, né? Mas eu posso definir lá com "-v", que o início daquele arquivo, daquela listagem, é um outro número. Então, eu posso chegar aqui e definir lá com o "-v", tá joia? Que ele vai iniciar do 50, por exemplo. Tá? Aí vai 50, 51, 52. E eu tenho o outro parâmetro, que é o "-i", que aí ele vai incrementar. Então, eu quero que ele incremente de 5 em 5. Então, vai ser 50, 55, 60, 65 e assim sucessivamente. Eu crio esse incremento, né, de quanto em quanto. O padrão é 1, né? E aí, pessoal, o NL, que faz essa numeração de comandos da saída, né, ele serve para isso daí. Outro comando interessante é o WC. O WC, ele é o Word Counter, né? Ele faz uma contagem, mas não só de palavras, né? Ele pode te informar o número de linhas, né? O número de palavras, o número de caracteres de um determinado arquivo. Então, vamos fazer um exemplo aqui para aquele nosso arquivo lá. Tá? Se eu digitar aqui o WC para o list, o que ele vai me dar aqui? Ele vai me dizer que esse arquivo tem 4 linhas, certo? 13 caracteres, aliás, 13 palavras, e ele tem 56 bytes. Essas são as informações que ele me traz. Número de linhas, número de palavras e o tamanho do arquivo em bytes. Mas eu posso digitar um parâmetro aqui, tá? Para filtrar melhor. Eu digo, eu quero somente o número de bytes, tá? Essa informação, tá? Eu posso pegar aqui com o "-b", né? Tá? O "-b". Aqui, por que ele está dando erro? "-b", número de bytes. C, o número de caracteres do arquivo. E aí o número de palavras, né? Tá. O "-b", pessoal, eu acabei me equivocando aqui. Ele não vai trazer o número de bytes, tá certo? Eu posso ter o número de caracteres, tá joia? O número que é o tamanho do meu arquivo, o tamanho de caracteres. Eu posso ter a quantidade de palavras, né, o Word, e eu posso ter o número de linhas com L, tá? Ele vai me falar lá, 4 linhas aquele arquivo tem, tá joia? E aí vamos passar para um outro comando. O outro comando que a gente traz aqui é de comparação entre dois arquivos. A gente tem o CMP, que vai fazer essa comparação, mas ele compara byte por byte. E aí te dá um status ali, uma informação sobre os caracteres que tem diferente ali, a quantidade de bytes que tem diferente no arquivo. Então, vamos lá. A gente pode ter aqui o CMP, tá certo? Primeiramente, deixa eu gerar aqui, deixa eu dar um cat list para um arquivo aqui, saída, tá? Opa. Dá um clear. Eu vou mandar esse fluxo aqui para ele gerar a saída, né? O sinal de maior, a gente encaminha o fluxo para a saída. Joia? Então, ele gerou esse arquivo, ou substituiu ele. Se eu tivesse aqui, né, lembrando aqui da aula anterior, 2 sinais de maior, então ele vai gerar somente, vai apendar, né, ele vai adicionar naquele arquivo, ele não substitui. Certo? Se a gente for colocar aqui, for dar um cat lá no saída, vamos lá.
cat, né? Saída. Então ele foi um append lá, né? Se eu fizer executar várias vezes aqui, o que ele vai fazer? Tá? Ele vai só appendando no final dele. Então não é isso que a gente quer. A gente quer realizar aqui somente uma única vez aqueles conteúdo lá, né? Beleza? Outra dica aqui, pessoal, é que tem esse comando aqui que substitui esse caractere de redirecionamento, que é o t. Só relembrando vocês, a gente já viu na aula passada, ele permite que eu receba um fluxo de saída de um determinado comando e gere, ele recebe de entrada a saída de outro, por exemplo, esse cat list, que ia listar o conteúdo desse arquivo, ele vai gerar a saída, mas essa saída vai entrar no t, certo? Através de um pipe, né? Eu só consigo utilizar o t com o pipe, né? Porque o t ele espera receber na entrada dele algum conteúdo, joia? Então eu tenho que usar o pipe. Então ele vai gravar, tá? Dentro do arquivo saída aquele conteúdo lá. Por exemplo, eu vou gravar aqui saída novo. Certo? Além de mostrar o conteúdo, tá? Ele ainda jogou para a saída lá, padrão. E gerou o novo arquivo. Se eu der um cat lá nesse saída, cat, saída, underline novo, a gente vai ver, ó, que ele está aí, né? Gerou. Vou dar um RM, eu não quero esse arquivo aqui. Tá? E aí removi. E aí a gente vai trabalhar com dois arquivos, certo? Que é o saída, tá? E aquele arquivo lá que é o list. E aí a gente vai fazer a comparação. Eles são iguais, né? São totalmente iguais. Se nós fizermos aquela comparação deles agora com o CMP, tá? Aí eu vou comparar o list, tá joia? Com qual arquivo? Com o saída, né? Foi a saída que ele gerou, então é idêntico o arquivo. Olha aí, ele não mostrou nada. Se eu editar, vamos dar um nano aqui, ou VI, a gente vai lá no arquivo de saída e altera ele. Eu vou chegar lá, certo? Aqui, e vou deletar essa linha aqui. Tá? Removi uma linha. Se eu fizer a comparação, okay, ele vai me dizer lá, ó, que tem uma diferença de 45 bytes. A linha 3 é a linha que é a linha específica que está com essa diferença. Joia? Só que ele só informa, né? Ele dá somente essas informações triviais. Tá? O CMP, se eu digitar com "-l" aqui, tá, ó, ele vai fazer essa comparação, "-l", tá? Mostrando byte a byte. Só que ele não me dá muito detalhe, né? Ele me diz que está diferente. Onde eu posso usar esse comando? Num determinado arquivo. Desculpa, num determinado script. Eu tenho um script que ele executa e aí ele, na minha saída, informa que tem uma diferença ali. Isso aí eu posso gerar uma condição diferente para a execução daquele meu script. Mas se eu quero gerar uma saída com um arquivo que me informe a diferença efetivamente, qual que é a linha, qual que é o conteúdo da diferença, aí a gente tem um outro comando, que é o diff. Então a gente vai olhar aqui, ele é o próximo, tá, pessoal? Próximo comando é o diff. Ele vai comparar dois arquivos, mas vai gerar uma diferença deles. Os parâmetros básicos dele é o "-u", que ele vai dar um indicador para a gente, mais indica que teve uma adição naquele arquivo que eu estou comparando, né? Menos indica lá que teve uma subtração daquele conteúdo. O "-y", ele vai alinhar os dois arquivos, o conteúdo de um arquivo e do outro, e vai mostrar ali a comparação da diferença. Tá? E o "-i", ele vai ignorar a questão do case sensitive.
Então, a gente pode chegar aqui, tá certo? Vamos fazer lá uma comparação. Diff, tá? Aí eu tenho o meu arquivo, lista, que é o arquivo original, e tenho o arquivo que foi alterado. A gente excluiu uma linha lá. Então, se eu executar sem parâmetro algum, ele me informou aí, ó, que a diferença ela foi na linha ali, a Débora, né? Fortaleza 30. Então, ele me diz que houve uma subtração, né? Se fosse o sinal de maior, era uma adição ali. Então, eu tenho aqui seguinte parâmetro, né? Menos U. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai me dizer ali, ó, umas informações e com mais detalhe, né, sobre o arquivo de origem, o arquivo destino, né, de comparação. E aí me dá ali, ó, Débora, o arquivo, a linha que a gente suprimiu, que a gente deletou, né, tá com um menos ali. Vamos adicionar no arquivo algum conteúdo. No exemplo aqui, a gente vai colocar aqui Paulo, tá? Belém, 28. Na hora que eu salvar esse arquivo e for fazer uma comparação novamente, aí ele colocou lá, ó, que teve a diferença é uma adição lá. Tem um mais, né? Na linha que a gente adicionou. Vamos mexer no arquivo lá. Se porventura eu alterei aqui um determinado arquivo, qual que é o comportamento dele? Ele vai mostrar lá que teve uma atualização nesse arquivo. Tá? Aí ele colocou lá, né? Um mais, tá? Informando lá, ó. Só que esse mais, ele é o mesmo que o de adição, né? Você não sabe se ele foi adicionado, aquele conteúdo, ou se ele foi somente alterado. Não tem. Então, a gente tem como ter um detalhe maior. Ao invés de usar o menos U, tá joia? A gente vai usar o menos Y, que ele dá esse detalhe. Então, se eu for lá com o menos Y, ele vai alinhar os dois arquivos e vai mostrar ali a diferença. Se for uma alteração, deletação ou adicionamento, né? Então, ó, ele colocou para a gente aqui, se a gente for ver a primeira parte, o primeiro arquivo, tá? Tá lá o conteúdo dele. E na segunda, ele coloca lá, na primeira linha, Emanuel não teve alteração nenhuma. Na segunda linha, teve uma alteração, uma modificação, ele colocou lá um pipe na frente. Teve uma supressão, teve uma remoção, tirou lá, né? E se a gente for comparar o que é que estava naquele arquivo, a gente sabe, tá? Que era lá a Débora, né? Comparando lá, que ela não está mais, né? A gente tem a terceira linha, Letícia, não foi alterada. E a gente tem a adição de uma outra linha, tá lá, Paulo. E aí a gente, com o parâmetro "-i", consegue fazer uma amostragem ali com mais detalhes. Então, a gente viu que, para comparar, a gente tem um CMP, que ele vai comparar byte a byte ali, só que ele não dá muita informação para você. Eu não posso ter uma saída de um arquivo para depois tentar fazer uma recuperação, por exemplo, somente dar apendar, por exemplo, um conteúdo que eu quero recuperar só da diferença. Com o diff, eu posso fazer isso daí. E aí, vamos voltar lá. Tá? Acabei repetindo aqui um slide. A gente tem, pessoal, o Ionic. O Ionic, ele vai fazer a supressão de linhas repetidas. O nome já está dizendo, né? Ionic, único. Então, eu tenho lá o meu arquivo, tá? Se eu colocar um conteúdo nele,
que seja igual, eu vou criar um novo arquivo aqui, tá? Vamos lá. Touch, certo? Deixa eu ver aqui. Criar esse arquivo aqui. Único, certo? Então, eu vou colocar aqui AA, BB, BB, CC, certo? Então, tenho a ocorrência do AA duas vezes, do BB três vezes e do CC uma vez. Então, vou salvar aqui esse meu arquivo e vou dar um unique, certo? Nesse meu arquivo aí que eu criei, que é o único, tá? Então ele pegou e aí suprimiu, né? Se eu desse um cat nesse arquivo, olha lá, o cat, ele vai me mostrar o conteúdo desse arquivo, né? Com registros repetidos. Então, num script, por exemplo, um shell script, eu posso tentar suprimir a repetição de determinados comandos ou determinados conteúdos ali que eu queira suprimir, né? E aí eu tenho alguns parâmetros aqui, né? Do unique. Vamos ver aqui, ó, o "-c" conta quantas ocorrências teve, né? Daquele conteúdo lá. Então, se eu colocar aqui, ó, "-c", certo? Cadê aqui, ó? Desculpa, não é o cat, não, tá? É o unique. Então, ele vai estar lá, ó, a ocorrência do AA aparece duas vezes, do BB três vezes e do CC uma vez. Então, pessoal, tem aí os parâmetros, eu posso pegar, ignorar case sensitive com o "-i". Deixa eu editar lá o meu arquivo para mostrar para vocês. Ó. Digamos que aqui eu coloque CC. São diferentes, não é o mesmo registro aí. Eu tenho o CC minúsculo e tenho o C maiúsculo, C minúsculo, né? Essa última linha que eu adicionei aí. A princípio, ele não levaria em consideração como sendo igual. Se eu for lá executar um unique, certo? "-c" para comparar, olha lá, ele identificou a última linha como sendo diferente. Entretanto, se eu colocar o "-i", que ele ignora a questão do case sensitive, aí ele foi lá e contabilizou, né? Ou suprime, né? Ou ele vai lá e suprime, tá joia? Então, amigos, esses foram alguns exemplos que eu queria trazer para vocês, demonstrar o funcionamento deles, tá? A gente tem lá que, para os concursos, focar ali no que o comando faz, tá? É importante a gente conhecer alguns parâmetros que cada comando faz, né? Alguns parâmetros que são importantes, não todos, porque a banca pode exigir aquele conhecimento, tá? Então, para a gente que está papirando para algum concurso, né, estudando forte, eu recomendo que a gente se atenha somente à questão decoreba mesmo. Porque no dia a dia de trabalho, você vai lá no Google e encontra aquela informação que você está querendo fazer e pesquisar. Tá? É importante aprender e saber os principais ali parâmetros. Não todos, lógico. Tem comandos que são tantos comandos que a gente não consegue, né? No dia a dia ali, a gente vai lá no manual do comando e aí vê qual que é aquele parâmetro que a gente quer utilizar e faz uso dele. Tá? Mas, para título de concurso, o que a gente vê comumente aí é o candidato ter que saber o que é que o comando faz, porque o avaliador ele vai nessa questão, ele dá lá uma historinha e aí pergunta lá o que determinada saída vai ser aquele comando, ou então qual que é a funcionalidade mesmo, simples e rápida ali, ele pergunta objetivamente. Também pode detalhar um pouquinho mais, né? Perguntando ali um determinado parâmetro.
Aí, às vezes, é pegadinha ali, né? Ele coloca parâmetros similares ali, ó, de nomenclatura, né? Um menos V e maiúsculo e minúsculo, né? Um C maiúsculo e minúsculo. Aí é um detalhamento bem mais forçado. Mas pode acontecer, tá joia? Então, vamos se ater a tentar aprender esses principais comandos. A gente viu aqui o funcionamento desses comandos, que aí tenta fazer uma assimilação mais fácil, porque você vai lembrar futuramente que viu o comando funcionando e já sabe o que ele faz. Tá joia? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Forte abraço. Esse vídeo aqui eu vou colocar à disposição no site, lá na comunidade lá do Rumo FSX, lá no blog de informática, e pretendo colocar de vez em quando algum conteúdo lá, uma dica de um comando ou outro. Então, visitem o site. Quem não teve ainda a oportunidade de conhecer o material do site, dê uma entrada lá, verifique. E a gente vai estar aqui à disposição para ajudar vocês para realizarem uma boa prova, né, de concurso, seja no concurso da Marinha, do QT, do QAP da Aeronáutica ou da SFSEX do Exército. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e continuem fortes no papiro. Precisando, a gente está aqui à disposição de vocês. Até logo. Forte abraço.